2h21 e agora Matheus Meirelles. Matheus, boa tarde. Boa tarde, Denise, e a todos que acompanham o jornal Jovem Pan. O Brasil bateu um novo recorde negativo no número de mortes violentas, que atingiu o maior índice da história do país. De acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado nesta quinta-feira, o país teve 7 mortes por hora no ano passado, um total de 63.880 assassinatos, ou seja, uma taxa de 30,8 mortes em cada 100 mil habitantes. O índice que mais cresceu foi o de mortes durante intervenções de policiais civis e militares, com alta de 20%, chegando a 5.144 assassinatos. Por outro lado, pelo menos um policial foi morto por dia em 2017. Quanto ao perfil das vítimas, tanto entre policiais quanto entre os cidadãos mortos, são majoritariamente homens, jovens e negros, padrão também visto entre as pessoas encarceradas. Em 2016, 729.463 brasileiros estavam presos, sendo que o número de vagas nos presídios do país representa praticamente a metade desse valor. Renato Sérgio de Lima, que é diretor-presidente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, alerta para a necessidade de políticas que protejam as parcelas vulneráveis da população. Hoje nós temos a violência contra negros como um dos maiores tabus da população. Ninguém aceita falar que há racismo, porque a gente foi criando uma identidade nacional de uma sociedade multicultural, mas ao mesmo tempo de uma única identidade. Somos todos o homem cordial, enfim, a gente vai criando uma identidade onde, não tem racismo. Não, então tá bom, não quer chamar de racismo? A gente tem um enorme problema racial. Os jovens negros, em geral, moradores de periferia, mas não só, porque a gente tem indicadores que os próprios jovens brancos de periferia morrem muito menos do que os jovens negros, são vítimas preferenciais da violência. Eu tenho que pensar mecanismos de prevenção, que isso são chamados prevenção secundária. Hoje o Brasil discute prevenção primária, ou seja, políticas sociais como educação, saúde, assistência social, ou residualmente políticas terciárias de prevenção, algo que eu vou fazer com o sistema socioeducativo, com o sistema prisional. O Brasil precisa entender que uma das etapas da prevenção é a prevenção secundária, com grupos vulneráveis. Renato Sérgio de Lima destacou também os números alarmantes de crimes contra mulheres e a necessidade de se mudar a postura no país. Para se ter uma ideia, ocorreram 60.018 estupros, uma alta de 8,6% em comparação com 2016. Pela primeira vez, foram registrados os feminicídios por meio da apuração de boletins de ocorrência. Ocorreram no ano passado 1.113 assassinatos com motivação de gênero. Já os registros da violência doméstica também atingiram números alarmantes, com 606 casos por dia, chegando a 221.238 denúncias baseadas na Lei Maria da Penha. Samira Bueno, que é diretora executiva do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, diz que a violência contra mulheres ainda não é encarada como um problema público. As propostas dos candidatos muitas vezes evidenciam isso, né? A gente tem muito pouca coisa sendo pensada no enfrentamento à violência contra a mulher. E o que a gente mostra é que são mais de 600 registros por dia só da Lei Maria da Penha, de pessoas que estão sofrendo lesões corporais dolosas. Quantas dessas vão virar feminicídios? Até quando a gente vai esperar para tomar uma atitude? Então, sim, isso precisa ser visto como um problema de segurança pública, como um problema público e não algo restrito à esfera doméstica, né? Ou à esfera privada. Eu acho que é nisso que a gente tem pecado no Brasil quando a gente fala da violência contra a mulher. Isso muitas vezes tem sido visto como uma questão doméstica, uma questão em que ninguém vai meter a colher. Tem que meter a colher, sim. Para Samira Bueno, o desafio para se combater a violência contra a mulher envolve a criação e a educação das crianças e jovens, já que ninguém quer ter um filho agressor ou uma filha agredida. Quanto ao controle de armas, o anuário mostra que 119.484 armas de fogo foram apreendidas no ano passado. 94,9% delas não tinham cadastro no sistema da Polícia Federal. E, Matheus, a gente tem que considerar, por exemplo, no caso das mulheres, que boa parte dos assassinatos, quando se chega a essa situação, tem todo um histórico de violência que não foi denunciado. Exatamente. Então o número deve ser muito maior de violência doméstica porque não há denúncia, porque tem toda uma restrição, tem dificuldades. Há poucos dias nós falávamos aqui até de um programa para dar emprego para as mulheres que são vítimas de violência dentro de casa, porque muitas vezes elas ficam na dependência financeira, não sabem o que fazer, se recorrerem mesmo à separação, de se tentarem um divórcio para se livrarem dessa situação, mas aí não tem suporte financeiro. Pode ter que brigar durante muito tempo. Agora é importante
importantíssimo que haja essa denúncia, porque vai num processo até chegar o momento do assassinato mesmo, né? Exatamente. E a Lei Maria da Penha surgiu justamente com esse intuito e tem trazido esses resultados. É curioso porque alguns países desenvolvidos têm também altos índices de denúncias por violência contra a mulher, mas justamente porque criou-se uma cultura de se denunciar, de não se deixar passar batido, né? Como aconteceu nesse caso recente da jovem que foi atirada do prédio no Paraná. Havia câmeras de segurança, havia todo um aparato para se proteger, mas na verdade ninguém estava vendo, ninguém estava assistindo e muita gente escutou, mas não quis denunciar. Quando denunciou foi tarde demais. As câmeras provavelmente estavam ali porque a insegurança também bate na questão se algum morador vai ser ou não roubado na portaria, mas dentro do prédio, dentro dos apartamentos também estavam acontecendo crimes, né? E um outro dado mais geral, Denise, algumas cidades, algumas capitais brasileiras tiveram índices imensos no geral de violência, de assassinatos, né? Enquanto o índice brasileiro geral é de 30,4%, ou melhor, 30,8 mortes a cada 100 mil habitantes, em algumas capitais, como Rio Branco, no Acre, houveram 83,7 assassinatos a cada 100 mil habitantes. Fortaleza, no Ceará, 77,3 assassinatos a cada 100 mil habitantes. E Belém do Pará, 67,5. Então são índices que mostram que em algumas regiões, de fato, a violência está mais concentrada. E as políticas públicas deveriam e devem, principalmente nesse ano de eleição, a discussão sobre a segurança pública deve ser aprofundada, direcionada também para essas localidades. É por isso que se questiona muito a intervenção, por exemplo, no Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro é uma grande vitrine, é uma cidade que recebe muito turista, tanto do Brasil como do exterior, então tem uma visibilidade muito maior, é muito mais acompanhado, inclusive, pela imprensa. Agora, a gente tem o Rio Grande do Norte liderando o número de mortes violentas, você citava a capital Rio Branco, mas a Acre tem 63,9 casos de mortes cada 100 mil habitantes, Ceará 59,1. Então é importante notar isso, inclusive na época em que foi anunciada a intervenção no Rio de Janeiro, o Ceará, por exemplo, questionou se não haveria nenhum tratamento especial à região e a gente tem visto lá não apenas o problema de criminalidade nas ruas, mas as constantes rebeliões e presídios, né? Então são outros problemas que envolvem uma necessidade de um planejamento de segurança muito maior. E agora eu acho que vale registrar que as menores taxas ficaram em São Paulo, e com todo o índice populacional que nós temos, seguido de Santa Catarina e Distrito Federal. São Paulo, especificamente, Denise, particularmente é mais desenvolvido em questão de tecnologia e de integração. Então, de fato, nos últimos anos, nas últimas décadas, há uma evolução nos índices de mortalidade, na redução desses índices em mortes violentas. O Rio de Janeiro já tem outro padrão, já que lá existe uma competição grande entre milícias, disputa por territórios. Aqui em São Paulo, majoritariamente existe apenas um grupo que tem uma capilaridade imensa e que de fato atua em todas as regiões do estado, mas no Rio de Janeiro são várias atuando, o que contribui para o aumento da violência e o aumento desses índices que são extremamente tristes para a história do Brasil. Certo, obrigada, Matheus.